Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Uma alegria podermos estar aqui na casa do Senhor, na quarta-feira, para crescermos na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. Quero saudar aqui, então, os presentes e aqueles que nos acompanham pelos canais midiáticos da nossa igreja. Vou pedir, meus irmãos, que nos coloquemos em pé e entoemos o hino de número, eu perdi aqui, de número 19, Rei Sublime. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Unidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para o estudo de hoje. Vamos orar? Pai Santo, louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti, exaltamos a Tua pessoa, ó Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Te louvamos, ó Deus, pelo supremo dom, o Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, o Teu Filho querido, que o Senhor deu para a nossa salvação, que o Senhor deu, ó Pai, para que por meio dele possamos, ó Deus, nos voltar a Ti e termos comunhão que se perdeu lá no Éden. Deus querido, Te louvamos, Pai querido, porque é por meio dele que podemos nos reunir em Teu nome e novamente ser chamado, ó Deus, pelo Teu nome, ó Deus eterno, e sermos Teus filhos adotados em Tua família e sermos queridos por Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor aplica em nós a justiça do Teu Filho, e é por causa dele, ó Pai, que podemos nos achegar a Ti sem temor, Pai querido, sabendo que o Senhor
se apraz das nossas orações, se apraz, ó Deus, dos nossos louvores, por causa do que o Teu Filho Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá para, em Tua Palavra, lermos, meditarmos e aplicarmos em nosso coração. Ó Deus, Ele é, Pai querido, o alimento para a nossa vida, ó Deus eterno. Pedimos, então, que neste dia a Tua graça seja sobre nós, abrindo-nos o nosso entendimento, ó Deus, abrindo o nosso coração para entendermos e podermos, ó Deus eterno, nos maravilhar e também podemos, Pai querido, aplicar, ó Deus, a Tua Palavra em nosso viver. Dá-nos graça nesta noite, ó Deus, para compreendermos a Tua Palavra e sermos, Pai querido, admoestados por ela. Ó Deus, pedimos também que perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, o pecado por comissão e o pecado por omissão. Tem misericórdia de nós, ó Pai, pelos merecimentos do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos e nos guarde nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar. Meus irmãos, hoje a gente vai dar um pulo lá no passado. Hoje a gente vai ler um dos textos muito conhecido e acredito que também amado, não só pela igreja, mas pelo mundo, né? Amado pela igreja e muito conhecido não só pela igreja, mas também pelo mundo. A gente vai hoje estudar o livro de Gênesis, propriamente no capítulo 3. A gente vai estudar então todo o capítulo 3 no dia de hoje. E esse texto os irmãos muito bem conhecem. O livro de Gênesis, ele, como o seu nome mesmo indica, Gênesis significa princípio. Então, Gênesis, esse termo aqui é por causa do primeiro versículo de Gênesis, que está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, os judeus deram o nome deste livro como Gênesis, sendo o livro do princípio. Então, este é um livro que narra o princípio de todas as coisas, o começo de todas as coisas. E mais do que um livro apenas histórico, mais do que um livro apenas biográfico, este é um livro teológico. Então, meus irmãos, se nós queremos entender o presente, precisamos voltar ao passado e ver como as coisas foram, como as coisas se deram. Então, a ideia hoje é vermos isto neste livro aqui, neste capítulo. Vemos então, estudamos nesse capítulo, ver o que esse capítulo tem a nos ensinar. O nosso título para o estudo de hoje, como foi disponibilizado lá nos canais midiáticos, para os irmãos que estão lá online, é a entrada do pecado no mundo. Nós sabemos que este mundo é o que é hoje, mas como este mundo tornou-se o que é hoje, porque nós sabemos que este mundo nem sempre foi assim, nem sempre foi um mundo assim, um mundo de pecado. O pecado, ele entrou neste mundo, antes o pecado não estava neste mundo. Então, queremos ver neste texto aqui a entrada do pecado no mundo, os males que elas trouxe para este mundo. Duas observações. Primeiro, aqui a gente está falando da entrada do pecado no mundo, nós estamos a dizer na terra, nós não estamos a falar quando o pecado começou propriamente. Nesse caso, teríamos que falar sobre a queda de Satanás, né? O primeiro anjo que caiu, mas esse não é o nosso propósito aqui. Nosso propósito é saber como o pecado se deu no planeta Terra, como o pecado, então, se deu neste mundo que o homem, então, habita, no nosso habitante, né? no nosso mundo, né? Como o pecado se deu. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, meus irmãos, é que, em vez de lermos todo o livro de uma só vez, a gente, então, vai ler à medida que for fazer a exposição do nosso texto. Então, eu vou ler, vou fazer a exposição, e em cada parte, depois, temos três partes da exposição, então, vou fazer a exposição da primeira parte, ali vou dar espaço para os irmãos comentarem, para os irmãos fazerem as eventuais perguntas, e aí, então, vamos partir para a segunda parte, aí vou fazer a exposição, depois vou dar espaço para os irmãos comentarem, se quiserem fazer alguma pergunta também para fazerem, e assim, então, até o nosso a terceira parte. Então, vai ser deste modo aqui. Vamos, então, lá começar o nosso texto. Os irmãos já sabem, os irmãos são crentes e têm lido a Bíblia, né? Gênesis 1 e 2, tudo perfeição, né?
Não tem nada de pecado ali, tudo harmonioso, tudo perfeito. Você se lembra quando Deus disse que e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Tanto é que no capítulo 2, Deus descansa, porque toda a sua obra estava feita já. Então, agora neste capítulo aqui, as coisas são diferentes. Vamos então dar uma olhada. Gênesis capítulo 3, vamos lá ver então o que diz. Primeiro do versículo 3 até o versículo 7, a gente vai ver então aqui a queda. A queda, esse é o primeiro assunto que a gente vai ver aqui, a queda. Veja como o texto começa. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, aqui então é a primeira coisa que nós precisamos então ver aqui, a primeira cena que nós aqui precisamos ver aqui, nós chamamos aqui de queda. É interessante que esse texto já começa assim nos chamando a atenção, ele começa já com um termo aí que nos chama a atenção. Mas, olha lá, 1 e 2, do capítulo 1 e 2 era tudo perfeito. Aí então o texto começa, mas a serpente, ou seja, ele está a introduzir alguma coisa e está a chamar já a nossa atenção aqui. E aqui então é o relato da queda. Aqui, meus irmãos, vemos então que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles eram os primeiros criados por Deus, registrado lá em Gênesis 1 e 2. Então, era um casal por meio do qual viria o restante da humanidade. E quando Deus criou esse casal aqui, Deus entrou com eles em aliança. Vocês se lembram muito bem, Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, uma ordem, uma aliança, um pacto que Deus fez com Adão e Eva. Deus disse para eles fazer o quê? Não comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Este pacto aqui é chamado de pacto das obras. Então, era a ideia do pacto de que Adão não deveria desobedecer a Deus em comer daquela árvore. Por quê? Porque no dia que comesse, então, a maldição seria o seguinte: no dia que comesse daquela árvore, ele então poderia morrer. Lá Deus diz que certamente morrerás. Aqui então, Satanás incorporado na serpente, a serpente aqui é real, é mesmo um animal, e é interessante que Satanás usa a serpente porque ela era a mais sagaz de todos os animais selváticos. Então, Satanás vem por meio da serpente, e então passa a tentar, e aqui, em primeiro caso que nós vamos ver aqui, ele então passa a tentar Eva. Ele vai até Eva, e qual é a estratégia, qual é o método que Satanás usa para tentar a Eva, para tentar a Eva? Então, primeiro, necessário aqui que nós vemos, do que nós acabamos de ler aqui, Satanás usa a questão da dúvida. Satanás lança dúvida na mente da Eva. Olha, Satanás aparece para ele e diz assim: é assim que Deus disse? Olha, já está vindo com uma dúvida. É mesmo assim, está mexendo então a mente da Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Os irmãos conhecem a Bíblia? É assim de fato? Deus disse para não comer de toda a árvore do jardim? Irmãos, isso é estudo, não é pregação. Então podem responder. Deus disse para não comer de toda a árvore do jardim? Rapaz, não vão falar mesmo.
Não é? Não é isso que Deus disse. Deus disse, podem comer de toda a árvore, menos da árvore de quem? Do conhecimento do bem e do mal. Então, a Eva vai responder a essa questão aqui, dizendo assim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Está certo, sim, a Eva respondeu correto. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ou seja, a Eva está falando, olha, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. A Eva está certo aqui? Satanás então começa com a dúvida. Aqui a Eva venceu? No primeiro caso, a Eva replicou, falou, não, nós podemos comer sim de todas as árvores, menos uma. Mas aí então há um detalhe que a Eva ali acrescentou, que Deus não disse. Eva disse que Deus disse para não comer de toda a árvore do jardim, ou para comer de toda a árvore do jardim, isso está correto, menos umas, para não comer da árvore que está no meio do jardim, e também para não tocar nele. Aqui a Eva acertou, porém acrescentou além daquilo que Deus disse. Veja lá o capítulo 2, versículo 16. Veja o que diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Veja o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Veja, Deus não proibiu tocar da árvore. Deus apenas disse, não coma da árvore. Então, mas por que Eva acrescenta ali não comer? Irmãos, tudo que está escrito com propósito. E é necessário, quando a gente então vai estudar a Bíblia, prestar atenção no que está escrito assim. Assim como ele começou assim, mas, nos chamando a atenção, aqui também, a Eva acrescentando alguma coisa. Aqui, meus irmãos, esse acréscimo da Eva revela então a sua inconformidade com aquilo que era a ordem do Senhor. Eva, ao acrescentar que não devemos comer, nem devemos tocar, Eva está a revelar a sua inconformidade com aquilo que é a ordem do Senhor. Ou seja, para Eva então, parece que parece que a ordem que Deus deu para eles é uma ordem muito severa. Por que nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que nós não temos o direito de conhecer o bem e o mal? Parece que a Eva está inconformada. Parece que a Eva acha que a ordem de Deus é muito severa. Ela acrescentou, não podemos comer, nem tocar nela. Eu acho que aqui então a Eva, ela mostra com seu acréscimo, mostra então a sua inconformidade. Pode ser que ela acrescentou porque a lei não foi dada diretamente para ela. A lei foi dada para Adão e depois Adão ensinou a ela. Mas ainda assim, Adão possivelmente não acrescentou alguma coisa. Aqui a Eva que estava acrescentando, e com isso revela então a sua inconformidade, já achando que a árvore, que era muito severo, Deus lhe privar de conhecer o bem e o mal. Meus irmãos, em nenhum momento está escrito que eles não deveriam conhecer o bem e o mal. A ideia de conhecer o bem e o mal é, então, a capacidade ou a maturidade moral e religiosa deles, então, poderem, então, aprenderem o bem em sua clara oposição ao mal. E Deus, em nenhum momento, Deus disse que eles não poderiam aprender isso. Só que a questão é o seguinte, eles tinham um modo correto de aprender isso. Aqui a questão é o seguinte, a ideia é que o homem deveria aprender a conhecer o bem e o mal por causa de Deus e de Deus somente, e não por causa da sua autonomia. Era Deus quem deveria lhe ensinar. É mediante Deus, por causa de Deus, que o homem deveria aprender a conhecer entre o bem e o mal, não por sua autonomia. Pense o seguinte, os anjos conhecem o bem e o mal, e aqui quando eu falar os anjos, não estou só a dizer os demônios, estou a dizer mesmo os anjos eleitos de Deus, aqueles que não se corromperam, conhecem o bem e o mal. Às vezes nós achamos que para conhecer o bem e o mal nós precisamos ser pecadores, mas não é verdade. Deus conhece o bem e o mal, mas não é pecador. Os anjos conhecem o bem e o mal, mas não são pecadores. Então tinha um modo correto de conhecer o bem e o mal, e não mediante a desobediência. Mas aqui a Eva errou, ao mostrar então
ao indicar, ao acrescentar na ordem de Deus, indica então a sua inconformidade. A outra coisa que nós precisamos ver aqui, meus irmãos, é que até aqui então, tudo bem, a narrativa se deu até aqui. Aí então vem a segunda parte desta mesma tentação de Satanás a Eva. E aqui na segunda parte, Satanás então o que ele faz? Ele lança então dúvida aquilo que é a palavra de Deus. Satanás desacredita a palavra de Deus, taxa Deus como mentiroso. Olha aqui que vem dizer ali, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Novamente, vamos lá, se você se lembrar lá em Gênesis 2, o texto que nós lemos, Gênesis 2, 15 a 17, não vamos ler novamente. Lá Deus disse que no dia que tu comeres, o que acontece? Certamente morrerá. É uma afirmação. Não é que você pode vir morrer. Certamente morrerás. Mas aqui então, Satanás, ele vai então trazer dúvida, vai levar a Eva a desacreditar na palavra do Senhor. E é interessante que ele também usa certo. Olha ali. É certo que não morrereis. Ou seja, Deus está a mentir para vocês. Aqui então Satanás mostra que leva então a Eva a desacreditar na palavra de Deus. E aqui veja ali, né? Satanás, quando vem para nós, ele é mentiroso, ele não tem boas intenções. Ele então faz a Eva desacreditar. A outra coisa é que Satanás então, ele faz então, interpreta erradamente a ordem de Deus. Olha o que ele diz: porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, Satanás está a dizer o seguinte: olha, o real motivo de Deus te privar de comer dessa árvore, Eva, é porque Deus é egoísta. É um motivo egoísta. Deus não quer que você seja como Ele. Deus não quer que você seja como Ele, conhecendo o bem e o mal. Mas é isso que Deus disse. Será isso? Será que era a árvore, ao comer da árvore, Adão e Eva seriam como Deus de fato? Aqui é uma tentação da autonomia, uma tentação para Eva ser Deus de si mesmo. E, meus irmãos, não é necessário pensar muito para achar que isso é absurdo. Como uma criatura vai ser Deus? É uma tentação. Agora, o versículo 6 até o 7, ali acontece a desobediência. Eva, então, foi tentada, e aqui, então, vamos narrar a desobediência. O que acontece? Aqui, meus irmãos, a Eva, ela caiu nas 3 naturezas da tentação. Eva se deixou apoderar-se da cobiça. Ela teve a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Isso está lá em João, né? Concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. A Eva, então, foi tomada pela sua própria concupiscência, como diz Tiago, né? Uma vez gerado as concupiscências, dá à luz o quê? O pecado. Dá à luz o pecado. Então Eva achou que era a árvore que deveria lhe tornar, então, assim como Deus. Queria ser como Deus. Esse é o pecado aqui dos nossos pais. Querer autonomia, querer ser como Deus. Querer ser como Deus. E o que acontece? Ela tomou, comeu do fruto proibido e deu também ao seu marido. E o que o marido fez? Eva, você não deveria comer. Eva, o Senhor não disse para nós não comer. O que o marido fez? O marido comeu, tomou e comeu. É interessante vermos aqui, meus irmãos. E é interessante que o autor não nos diz mais nada além disso. E, meus irmãos, precisamos aprender a ser o seguinte: onde a Bíblia se cala, precisamos nos calar. Adão só pegou e tomou e comeu.
Pegou, tomou e comeu. E aqui vale a pena uma aplicação. Muitas das vezes nós crucificamos as mulheres, crucificamos as nossas irmãs, as mulheres no mundo, achando que é por causa de vocês que nós estamos nesta miséria. É errado, meus irmãos. Não está certo isso. Veja o que está escrito aqui. Adão tomou e comeu. Adão não reivindicou nada. Ele poderia reivindicar, mas ele não reivindicou. A Eva não lhe obrigou a comer. E é interessante, meus irmãos, que lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, lá vai dizer o seguinte: Adão não foi tentado, mas Adão não foi enganado, mas a Eva, sendo enganada, caiu em tentação. Alguns irmãos pegam esse texto para crucificar as mulheres, mas esse texto não crucifica simplesmente as mulheres, os homens também. Pois a Eva foi enganada, mas o homem não foi enganado. O homem, por livre e espontânea vontade, tomou e comeu. Então, quem é o culpado da queda do mundo? O homem e a mulher. Nós todos somos culpados. Não é apenas Eva, é Adão também. E vamos ver que Adão muito mais ainda, porque Adão era o cabeça da criação. Vemos então que depois deles comerem, o que acontece? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então aqui, meus irmãos, eles perderam a inocência. Eles agora passaram a conhecer o bem e o mal. Mas veja, esse bem e o mal conheceram a partir de uma via errada, não ordenada por Deus. Eles pecaram, desobedeceram a Deus, e aí entrou o pecado no mundo. Quando os dois pecaram, quando os dois desobedeceram aquilo que é a ordem de Deus, eles pecaram. A inocência de Gênesis 2:25 foi substituída pela culpa e vergonha de Gênesis 3:7. Então, os dois, antes que viviam na inocência, antes que viviam em perfeita santidade para com Deus, agora estavam em culpa para com Deus e vergonha um para com o outro. Então, até aqui, meus irmãos, vimos então que a queda se deu pela tentação e desobediência dos nossos pais, dos dois, de Adão e Eva. E aqui, meus irmãos, é necessário a gente notar o seguinte. Veja o seguinte, quando Deus criou o homem, Deus lhe deu tanto, entrou em aliança com ele, o que nós já falamos aqui do pacto das obras, de Gênesis 2, 15 a 17, mas também, além desta aliança, Deus deu algumas ordens para ele aos criar. Está registrado em Gênesis 2, Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, algumas ordens que Deus deu para eles, essas ordens a gente chama de os mandatos da criação. Eram 3 mandatos da criação que Deus deu para o homem. Um mandato cultural, que era a ideia do homem cultivar a terra e desenvolver ela. Havia também a ordem do mandato social, a ideia do homem se unir à sua esposa, gerar filho e manter a relação entre os homens. E havia também um mandato espiritual, a ideia do homem adorar a Deus, amar a Deus, confiar a Deus, obedecer às leis de Deus. Então, são esses 3 mandatos, e a gente vai repetir muito esses 3 mandatos e fazer relação com esse texto aqui de que a gente está a estudar. Esses 3 mandatos: mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. E veja aqui, meus irmãos, que ao desobedecerem a Deus, eles quebraram os 3 mandatos da criação. Eles quebraram o mandato cultural da relação com a criação. A ideia era cuidar e cultivar a terra. Mas eles então, a ideia era eles governarem a criação. Mas o que acontece? Eles foram governados por quem? Pela criação. Não era a serpente que deveria ordenar o que os homens deveriam fazer. Os homens deveriam cuidar da criação, levar a criação a glorificar a Deus. Mas a criação, nesse caso representado pela serpente, governou sobre o homem. Olha aqui a inversão dos papéis. Eles quebraram o mandato cultural. Segundo, a questão do mandato social, a relação com o próximo, o casamento. Os papéis conjugais foram invertidos também. O mandato social também foi quebrado. Adão era o cabeça da relação, era o líder.
Primeiro foi criado Adão, e isso aqui é didático. E depois a Eva para ser sua auxiliadora. Mas o que aconteceu? A Eva tomou a dianteira e Adão ficou na retaguarda. A ordem também do mandato social foi quebrada. A Eva ficou como cabeça e Adão como seu auxiliador. A Eva caiu e Adão caiu com ele. Meus irmãos, a Eva tomou posição de líderes. As decisões da vida lá no Jardim do Éden deverão ser tomadas por Adão. Mas ele era o responsável pela criação e a Eva era sua auxiliadora. Mas houve então a inversão dos papéis. A inversão dos papéis. Meus irmãos, neste caso, Eva foi a primeira feminista. Ao tomar a dianteira, ao tomar o lugar do seu marido, nesse caso, na ocasião da tentação, a Eva foi a primeira mulher feminista que existiu em toda a história. Houve também a questão da quebra do mandato espiritual. Eles desobedeceram à lei de Deus, não devotaram adoração, amor, confiança e obediência exclusiva a Deus. Em vez de amarem a Deus acima de todas as coisas, em vez de terem Deus como um único digno de adoração, eles queriam ser Deus também para si. Eles erraram no mandato espiritual. Em vez de confiar na palavra de Deus sendo verdadeira, eles desacreditaram e confiaram na palavra de Satanás, na palavra da serpente. Então, quebraram os 3 mandatos da criação: o cultural, o social e o espiritual. Então, meus irmãos, a entrada do pecado no mundo se deu pela tentação, pela cobiça e desobediência dos nossos pais. Até aqui vimos, então, a queda deles. Vou abrir espaço para os irmãos fazerem alguma eventual pergunta que tenham ou alguma contribuição e depois a gente continua. Alguma questão? Está tudo ok, né? Então vamos avançar. Agora, meus irmãos, vamos então olhar o versículo 8 até o versículo 19. E aqui a gente vai ver então as consequências dessa queda. Vimos a queda, agora vamos ver as consequências da queda. Olha o seguinte, a queda, meus irmãos, os nossos pais, ao pecarem, eles quebraram os 3 mandatos, que eu já disse, os mandatos da criação, mas também a queda trouxe consequências também nesses mandatos da criação. Antes, tudo funcionava perfeitamente, tudo, assim como é registrado no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas após a queda, então, ela trouxe corrupção nesses 3 mandatos. Note que, embora a queda ela tenha corrompido os 3 mandatos, porém ela não anulou. Os mandatos continuam, como vamos ver aqui, eles continuaram, mesmo depois da queda, mesmo depois da entrada do pecado, os mandatos não foram anulados, continuaram lá, mas eles foram corrompidos pela queda do mundo. Então, vamos lá ver então quais foram as consequências da queda dos nossos pais. E aqui vamos ver as consequências em relação a esses 3 mandatos. Primeiro, vamos agrupar em relação a esses 3 mandatos. Primeiro, consequência em relação ao mandato espiritual. O que aconteceu? Houve perda de comunhão com Deus. Isso está lá registrado no versículo 8 até o versículo 10. Veja o que diz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja, aqui é relatado então as consequências da queda em relação ao mandato espiritual. O que acontece? Antes o homem, veja aqui, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, havia um momento, o homem estava sempre em comunhão com Deus, mas havia um momento pela viração do dia, onde Deus aparecia lá no jardim do Éden e mantinha comunhão com os nossos pais. Mas com a queda, essa comunhão foi corrompida. Esta comunhão, houve consequência nesta comunhão, houve perda de comunhão. O que acontece? Deus está vindo na hora exata da comunhão. Aí o que acontece? Os nossos pais, o que acontece? Eles fogem. Ao ouvirem a voz de Deus, eles fogem. E Deus pergunta: de onde você está? Ele pergunta para eles: onde estás? O Senhor chamou ao homem: onde estás?
E aqui, meus irmãos, a pergunta de Deus não é porque Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia. E ele pergunta, e aí Adão diz que ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu e tive medo, me escondi. E novamente Deus pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Veja, 3 perguntas de Deus. Será que Deus não sabia dessas coisas? Não sabia onde ele estava? Não sabia que eles sabiam que eles estavam nu? Não sabia que eles haviam comido da árvore que ele proibiu, que ele ordenou para não comer? Deus sabia, meus irmãos. Aqui, Deus estava averiguando. Deus não é aquele tirano que, sem averiguando a situação, chega e condena a pessoa. Deus está averiguando com ele. Segundo, Deus então está dando oportunidade para o homem confessar o seu pecado. Mas até aqui, o que acontece? Ainda não. Vamos ver nos versículos que se seguem, se o homem confessou o seu pecado, não confessou. Veja, o homem, por causa do seu pecado, não consegue estar diante da glória, da santidade de Deus, e ele foge. Houve então a perda da comunhão. Então essa é a primeira consequência. Essa é a consequência em relação ao mandato espiritual. Agora vamos ver então a consequência em relação ao mandato social. E aqui vamos ver as respostas de Adão e Eva diante da pergunta do Senhor. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que tu me deste, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Veja, Adão respondeu o que Deus perguntou? Não. A ideia de Deus era, Deus estava dando oportunidade para Adão dizer, olha Senhor, o Senhor me colocou como regente da tua criação, eu era o cabeça desde aqui, toda a criação deveria obedecer a minha ordem, até a minha esposa, mas eu não fiz isso. Adão não confessou. O que Adão faz? Adão acusa o Senhor, veja aqui já as consequências do pecado. Adão acusa o Senhor, ele diz assim, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Meus irmãos, é interessante, Deus disse, comeste da árvore que eu te ordenei, veja, eu te ordenei. E há um paralelismo aqui, eu te ordenei. E a resposta de Adão, não Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore. Ou seja, ele preferiu obedecer à voz da mulher do que à ordem do Senhor. Observe essas coisas ali. Meus irmãos, veja aqui a consequência do pecado no mandato social, na questão da família, do casamento, da relação. Aqui houve um conflito conjugal, meus irmãos. Houve um conflito conjugal na questão do mandato social. Antes, quando Adão estava só, porque nem sempre a Eva existiu. Primeiro foi criado Adão e depois então Deus vendo que o homem estava só, Deus trouxe Eva para Adão. E quando Deus trouxe Eva para Adão, Adão compõe uma belíssima poesia, ao ver a Eva fica deslumbrado, e vocês conhecem do capítulo 2, do versículo 18 até o 24, onde Adão então deslumbrado, o que Adão diz quando viu a Eva? Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Adão estava deslumbrado, viu? Uau, que maravilha, que obra de arte, é semelhante a mim, porém diferente também de mim. Essa vai ser mesmo uma auxiliadora idônea para mim. É exatamente essa que eu precisava. Agora aqui, veja o que acontece. Senhor, a mulher que tu me deste. Ou seja, eu não sou culpado, eu estava bem sozinho. Mas o texto diz que todos tinham companhia e Adão não tinha. O texto diz que Adão se deslumbrou por Deus lhe trazer uma auxiliadora. Agora aqui, ele está a acusar Deus. Em vez de confessar o seu pecado, está a acusar Deus. O que vemos aqui? Conflito conjugal.
Então, antes Adão, ele apreciava a sua esposa, agora acusa a Deus e acusa também a sua esposa. Antes a relação também era de harmonia, mas agora a relação agora será de disputa. Veja o versículo 13. Vamos continuar o versículo do 11 até o 13, depois vamos ler o versículo 16 na parte B. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Calma aí, eu estou... Vamos ver, o versículo 13 só. Lembra o versículo 13, agora vamos lá no versículo 16. Só na parte B do versículo 16. Diz o seguinte: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O final da parte do versículo 16. Veja, antes Adão apreciava a sua esposa, agora está a acusar ela. Deus, tu és culpado e também ela é culpada, porque ele é quem me deu. Mas a Eva não algemou, não colocou uma arma na cabeça de Adão. Não colocou. Olha aqui o conflito conjugal. Começando aqui por causa do pecado. Segundo, é que agora, antes a relação era de harmonia, agora a relação será de disputa. Veja aqui que o texto está a dizer que Deus, ao amaldiçoar, ao colocar então punições para a mulher, isso depois nós vamos ver com mais calma, ele diz assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, aqui então é estabelecido, já que você queria ser cabeça, isso vai continuar. Você vai querer sempre ser cabeça, mas o teu marido vai te dominar, o teu marido vai te governar. Ou seja, se antes o governo, se antes a liderança do homem era uma liderança amorosa, agora será meio como se fosse uma liderança tirânica. Meus irmãos, eis aqui a origem, eis aqui onde começa a questão do feminismo, a mulher quisendo dominar o homem, a mulher quisendo ser o cabeça, está a dizer, o teu desejo será sobre o teu marido, ou seja, você vai quiser governar o teu marido. Eis aqui onde começa o feminismo. Eis aqui também a questão do machismo. Ele te dominará. Ele vai dominar você. Eis aqui quando começa. Hoje a gente reclama muito machismo, que tudo isso aqui, meus irmãos, é a perversão, é o pecado que trouxe. Antes não era assim. A relação antes era de harmonia. A submissão da mulher era uma submissão voluntária, amável. E a liderança do homem era uma liderança servil, uma liderança amorosa. Mas hoje o que nós vemos? O homem fala, vai fazer assim, ponto final. E muitas das vezes o que o homem está a dizer nem é correto. E a mulher tem que obedecer. Eis aqui, meus irmãos. Então, quanto à consequência em relação ao mandato social? Primeiro, houve o conflito conjugal. Segundo, houve guerra espiritual. Olha o versículo 14 até o versículo 15. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, aqui, o que nós vemos? Vemos a questão da guerra espiritual. Antes, a questão do mandato social é que o homem deveria reproduzir, deveria encher a terra com os seus descendentes, e todos esses deveriam viver em harmonia. Mas com a entrada do pecado, houve então o que é chamado de guerra, e é guerra espiritual, onde há duas descendências, aqueles que por causa do pecado se aliaram a Satanás, e aqueles que por causa do Senhor foram redimidos e são então descendentes da mulher. Veja aqui duas sementes, dois povos diferentes e que se odeiam um para com o outro. E aqui, meus irmãos, uma grande ilustração disso é Caim e Abel. Caim era do maligno, como diz o Novo Testamento, e Abel era do Senhor. O que Caim fez? Caim matou Abel. Então, antes, os homens deveriam viver em harmonia. Agora há a guerra espiritual. Quer saber uma razão para hoje
o mundo odiar os cristãos? Quer saber uma razão para que, sem motivo justo, o mundo nos odiar, o mundo nos falar mal, o mundo nos perseguir, até inclusive nos matar? Mas nós não fizemos nada, nós amamos eles até. Nós buscamos até o bem dele, inclusive nós oramos por eles. Mas eles nos perseguem, nos difamam, nos falam mal e querem nos matar. Por quê? Está aqui o princípio da guerra espiritual estabelecida pelo nosso Senhor. Estabelecida pelo nosso Senhor. Então, meus irmãos, vemos aqui. A outra coisa, quando a gente hoje diz sobre questão de julgo desigual, de que crente não pode casar com descrente, está aqui também. Por causa dessas duas sementes diferentes, desses dois povos diferentes. Um estando aliado a Satanás, o outro estando aliado a Deus. Os descendentes da mulher sendo da aliança, estando aliado a Deus. Por isso é que não deve questão do julgo desigual. Isso não começou lá no Novo Testamento, já aqui começou, já aqui. Aqui já começou. Tem o meu amigo lá em Angola que ele dizia o seguinte, né? Brincadeira, mas não é tão bem assim, mas em certo sentido é, né? Ele dizia o seguinte, olha, não case com uma ímpia, porque se você casar com uma ímpia, Satanás vai ser teu genro, ou teu sogro vai ser Satanás. Né? Um pouquinho brincadeira, mas todos aqueles que não são crentes são, quem é pai dele? Satanás. Né? Satanás. Então, quanto à questão houve então essa questão da guerra espiritual. A outra consequência na questão do mandato social é dificuldades para gerar filhos. Olha o versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. Então, a ideia de que a mulher agora teria dificuldades, Deus então aplicando ali a punição para a mulher. Em meio a dores, você vai dar filho. Multiplicarei sobremodo as tuas dores. Isso de multiplicar significa possivelmente que já existia dor, mas dores eram mínimas. Mas agora com a queda, as dores se multiplicariam. As dores seriam terríveis para então gerar filho. Meus irmãos, também houve consequências quanto à questão do mandato cultural. Se houve consequências no mandato espiritual, no mandato social, também houve no mandato cultural. A primeira consequência no mandato cultural é a questão do caos na criação. Olha o versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a criação por causa de Adão. Talvez vocês vão dizer, mas o que a criação tem a ver com isso? Adão era o regente, era o governador da criação. O que aconteceria com Adão deveria acontecer com os seus descendentes e com a criação. Maldita é a criação. Maldita é a terra por causa de você. Então houve o caos. A criação já não seria a mesma. Haveria desordem, haveria caos no mundo. Isso por causa do pecado dos nossos pais. A outra consequência em relação ao mandato cultural é que agora haveria trabalho árduo. A mulher deveria suar para dar luz. O homem deveria suar para ter o seu pão. O texto continua lá. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também caldos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu cheguei de ler outra parte, né? Mas está bom. Então, a questão do trabalho árduo, a questão do suor, a questão do... Antes o homem já tinha que trabalhar, o trabalho não é consequência do pecado, mas o trabalho do homem não era tão pesado como se vê hoje. Antes a criação cooperava aquilo que é o trabalho do homem, mas hoje a criação resiste. Deus amaldiçoou a criação. Hoje o trabalho seria bem mais sofrido, bem mais difícil por causa do pecado do homem. Houve também a morte física. Deus disse, certamente morrerás. E aqui está escrito que você vai morrer. Tu és pó,
e ao pó retornarás. Ao pó retornarás. Então veja aqui as consequências nesses 3 mandatos. No mandato espiritual, perderam a comunhão com Deus. No mandato social, houve trocas de papéis. No mandato cultural, houve então esse caos na criação, trabalho árduo e a morte física. Meus irmãos, o atual estado do mundo é fruto da queda de Adão e Eva. Sua queda trouxe dores, desordem, sofrimento e morte que hoje experimentamos. Todo o mal que hoje nós vimos neste mundo é resultado da desobediência dos nossos pais. Nem sempre foi assim, meus irmãos. Eu sei que você e eu nunca vimos um mundo perfeito, mas este mundo nem sempre foi assim. Já foi perfeito. Este mundo está assim por causa do pecado dos nossos pais. E nós colaboramos também com isso. Nós viemos deles e nós também somos pecadores. Por causa dos nossos pecados é que este mundo está assim. Nem sempre foi assim. Por isso, meus irmãos, eis aqui uma resposta para dar àqueles que são ateus, que dizem o seguinte: não, eu não creio em Deus, porque se Deus existisse, não existiria o mal no mundo. Como um mundo com tanta maldade, como podes me dizer que Deus existe e que Deus é bom? Não, o culpado não é Deus. Culpados somos nós. Desde a entrada do pecado, o homem está sempre culpando Deus. Somos nós os culpados. Somos nós os culpados. Até quando a gente fica doente, e a gente quer dizer: Deus, por que eu fiquei doente? Deus, por que não me curas? Se Deus te curar é graça. Você não precisava ser curado. Não era para você ser curado, era para você ficar doente e morrer. Mas você foi curado por causa da graça de Deus. Não acusemos Deus pelos males da criação. A culpa é nossa. Nós é que trouxemos os males nesta criação, pelos nossos pecados dos nossos pais. E agora, meus irmãos, será que o mundo projetado por Deus foi finalmente arruinado por Satanás na queda dos nossos pais? Será que aquilo que era o projeto de Deus em um mundo perfeito, belo, foi arruinado e acabou? Hoje o mundo está caído. Será que acabou, meus irmãos? Não. Os versos seguintes, os versos 20 até o 24, na verdade, o verso 15, 20 a 24, eles mostram que não acabou. Deus tem uma solução para este mundo caído. Deus tem uma solução para este mundo corrompido. Satanás pensou que venceu, mas não venceu. Deus tem uma solução. Isso começa no versículo 15. Se você prestou atenção e se você conhece esse versículo, tem uma coisa lá que eu não destaquei. A questão da semente da mulher esmagar a cabeça da serpente e a serpente ferir o calcanhar da semente da mulher. Meus irmãos, esta aqui é a primeira promessa de salvação das Escrituras. A primeira promessa de redenção está aqui. O que é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho anunciado por Deus, está aqui. É Deus anunciando que Ele vai redimir a criação. É Deus anunciando que Ele vai restaurar, que Ele vai salvar este mundo que nós corrompemos. Este mundo que Satanás, pela sua astúcia, fez os homens cair. Deus vai salvar. E aqui, meus irmãos, às vezes nós acusamos e falamos: não, Jesus é bom, mas Deus Pai, Ele é mau, Ele é severo. Olha, quem anunciou a salvação aqui? Quem deu aqui a promessa de salvação? É Deus. É Deus quem deu essa promessa de salvação aqui para nós. É o Deus Pai. E aqui está anunciado de que Satanás queria destruir este mundo por causa da mulher. E veja uma coisa aqui belíssima. Se primeiro Satanás tentou a mulher e a primeira queda foi com a mulher, é por meio da mulher que virá o Salvador. É por meio da mulher que virá a redenção. Então, um dos dias, se algum irmão lá falar: é por vocês que este mundo está se corrompido, diz: também por nós que veio o Salvador deste mundo. Pois é por causa da mulher. Deus disse aqui: por meio da mulher, da descendência da mulher, viria o Salvador. E aqui está se falando de Jesus Cristo. Não está se falando dos descendentes, está se falando do descendente no singular. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos a promessa de salvação. O Senhor Jesus Cristo deveria nascer e deveria então esmagar a cabeça
da serpente, seria então uma derrota. E veja aqui que essa promessa é uma promessa vitoriosa. Deus já, aqui em Gênesis 3, muito tempo antes de Jesus vir, Deus já estabeleceu a vitória do Messias, a vitória de Jesus Cristo. Jesus seria vitorioso, este mundo seria redimido, este mundo criado, corrompido, seria redimido, restaurado. Isso é para nos fazer dar glória a Deus. Isso é para nos fazer louvar a Deus. Deus projetou restaurar este mundo. E isso aqui Ele vai fazer, fez por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o descendente prometido ali em Gênesis 3,15. Adão compreendeu isso, Adão e Eva compreenderam isso. Tanto é que Adão mostra ter compreendido isso ao crer nesta promessa. Olha o versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Veja, Adão compreendeu de fato desta promessa de redenção. Ele creu nesta promessa de redenção. Tanto é que ele fez, deu um nome para sua esposa. Antes só se chamava varoa, porque do varão foi tomado. Mas agora ela se chama Eva. Por quê? Por ser a mãe dos seres viventes, dos seres humanos. Adão creu nesta promessa de salvação. E eles compreenderam do que se tratava, tanto Adão como Eva. Vamos dar uma olhada no capítulo 4, no versículo 1, para você ver que eles compreenderam. Veja lá. No primeiro filho, olha o que eles disseram. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Aqui, meus irmãos, Adão coabitou, essa questão de coabitou, e teve relação com a sua esposa, e ali então o que aconteceu? A Eva então concebeu, ela deu à luz um filho, e é interessante o que a Eva diz ali, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Aqui não fica claro, mas se nós olharmos para o texto hebraico, fica bem mais claro do que Eva está a dizer aqui. Lá no texto hebraico não está adquirir um varão com auxílio do Senhor. Lá não tem com auxílio do Senhor. Esse com auxílio não está lá. É os nossos tradutores que interpretaram assim. Mas ali está apenas assim, adquirir um varão, Senhor. Ou o Senhor, adquirir um varão, o Senhor. A ideia aqui é o seguinte, é que a Eva, ela creu na promessa de Gênesis 3,15, e agora que ela nasceu, o primeiro filho, ela está a dizer, eu adquiri um varão, é o Senhor, aquele que foi prometido lá, está aqui, eu nasci ele. Ela então passa a acreditar, veja ali, eu adquiri um varão, é o Senhor, é esse que vai esmagar a cabeça da serpente, é esse que vai redimir o mundo que nós corrompemos. Mas a Eva ela acertou ao acreditar na promessa, mas estava errada ao pensar que o descendente era Caim. Não era Caim, era alguém que deveria vir posteriormente, era alguém que viria tempos depois. Esse que foi prometido em Gênesis 3,15 é o nosso Senhor Jesus Cristo e não Caim. Mas aqui que eu quero mostrar então para você é que Adão e Eva acreditaram na promessa de redenção, e eles entenderam do que se tratava, entenderam que Deus haveria de restaurar este mundo. E isso aqui, meus irmãos, é ilustrado no seguinte versículo também, diz assim, fez o Senhor Deus, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Diz, veja, Deus então fez vestimenta de peles, eles haviam feito vestimenta de folha de figueira. Essa era uma tolice. A primeira tolice do homem quiser salvar a si mesmo é quando ele faz vestes de folhas de figueira. Folha de figueira vai durar para sempre? É claro que não. É a primeira tolice. E ali então nos mostrando que o homem não consegue autossalvar-se. O homem conseguiu se corromper, se fazer se perder, mas ele não consegue se salvar. É Deus quem salva. E ali está então ilustrado lá. Deus, ao fazer veste de pele para Adão, significa que Deus matou um animal. Deus matou um animal para cobrir a nudez, a vergonha, a culpa destes nossos pais aí. E aqui a questão, meus irmãos, ela ali simboliza então que ele cobriu
as suas vergonhas, a sua culpa, o seu pecado. Isso aqui é uma simbologia, meus irmãos, daquilo que viria a acontecer depois. Você sabe que no Antigo Testamento se derrolou essa ideia de sacrifício, que o sacrifício dos animais, o sangue dos animais, poderia então lavar os homens. Mas nós poderia então fazer com que os seus pecados fossem perdoados. Mas nós sabemos que esses sacrifícios, eles apontavam para alguém. Hebreus fala muito bem disso aí. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Tanto é que quando Cristo morre, já não há sacrifício, porque Cristo é o nosso Cordeiro, aquele que Deus esmolou na cruz do Calvário, para que possa então nos redimir da nossa perdição, da perdição que nós escolhemos. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, meus irmãos. Deus, graciosamente, não era necessário Deus fazer isso. Não era necessário Deus te salvar, Deus nos salvar. Não era necessário, eu e você merecemos o inferno. Merecemos morrer. Merecemos não ter mais comunhão com Deus. Mas graciosamente, Deus promete seu Filho Jesus. Graciosamente, Deus então apresenta Cristo para morrer em nosso lugar. E nós sabemos que Ele já morreu em nosso lugar. Há um contraste, meus irmãos. Adão era o nosso primeiro representante e ele caiu. Agora Cristo é o nosso segundo representante. Por isso é que Jesus Cristo é chamado de o segundo Adão, o nosso segundo representante. Fomos condenados em Adão, agora somos salvos em Cristo. Fomos culpados em Adão, agora somos justificados em Cristo. E é um contraste tamanho, meus irmãos. Adão, ele foi tentado no jardim do Éden, onde ele tinha tudo, e só foi privado de uma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado num deserto. Você tem lido lá Mateus capítulo 4, e ele estava privado de tudo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não caiu. Adão foi tentado apenas uma única vez e caiu. Nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado a vida toda, mas nunca caiu. O segundo Adão é o verdadeiro Salvador. O segundo Adão é o nosso perfeito representante. O gerente da criação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que cumpriu perfeitamente a questão da aliança com Deus. Aquele que cumpriu a ordem de Deus. Tanto o pacto das obras como o pacto da graça. Aqueles que pela sua morte, ressurreição e ascensão nos deu vida. Nos deu vida. Meus irmãos, por causa do Senhor Jesus Cristo, foi então restaurado aquilo que é então os mandatos da criação. Os mandatos da criação foram restaurados pela morte, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O mandato espiritual é por causa de Cristo que nós podemos voltar à comunhão com Deus. Veja, o versículo 22 até o versículo 24, ele vai falar que Deus expulsou Adão e Eva. Já que eles se tornaram pecadores, não poderiam permanecer na presença do Senhor Deus. E não poderiam comer do fruto da árvore da vida. Havia também o fruto da árvore da vida, que era então um sacramento de manutenção da vida eterna. E eles não tinham mais direito a esta árvore da vida. E Deus os expulsou e colocou anjo lá na porta e colocou uma espada rodeando a porta do jardim, para que o homem nunca pudesse entrar. Se o homem tentasse entrar lá, o homem deveria ser morto. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele abriu o caminho para nós. A Bíblia diz que Ele abriu o caminho. Quando Ele morreu, está registrado nos evangelhos que o véu se rasgou de cima a baixo. Ou seja, o caminho para Deus está aberto agora. Agora podemos voltar a ter a comunhão com Deus. O mandato espiritual foi restaurado, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E uma restauração completa, onde não podemos mais nos perder. Nunca mais, porque o nosso Senhor Jesus Cristo obedeceu a Deus e nos salvou também. O mandato social em Cristo também foi restaurado. Em Cristo o marido aprende a liderar amorosamente a sua esposa e não pela tirania. Pois o Senhor Jesus Cristo nos ensina a amar nossas esposas como Ele mesmo ama a sua igreja. No Senhor Jesus Cristo, as esposas também são ensinadas a se submeterem aos seus esposos. E essa é uma submissão amorosa, sabendo o seguinte, que Ele vai me governar, que Ele vai me liderar, não pelos seus próprios bel prazer, mas por causa da palavra do meu Senhor.
Então, se o meu marido, ele segue os princípios do meu Senhor, então eu vou me submeter ao meu marido. Porque me submetendo ao meu marido, eu estou me submetendo àquilo que o Deus ordenou em sua palavra. Por isso que cristão não é feminista. Por isso é que cristão não é machista. Porque em Cristo, esse mandato social foi restaurado. Também o mandato cultural também foi restaurado. Em Cristo nós podemos cumprir o mandato de cuidar e desenvolver este mundo. Não mais como se não vamos agora olhar para estas coisas deste mundo ali, atentar para as coisas da criação como se eles fossem os nossos senhores. Não. Nós fomos dados em Cristo, fomos dados por Deus para governar o mundo e não para o mundo nos governar. Todas as coisas que estão no mundo não são um fim em si mesmo, mas elas apontam para o nosso Redentor. Por isso nós não comemos idolatrando a comida. Por isso nós não criamos os nossos filhos idolatrando os nossos filhos. Não criamos os nossos animais idolatrando eles. Pois sabemos que todas essas coisas nos foi dado para cuidar. E nós cuidamos de maneira que Deus ordenou e não na idolatria. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é a solução para este mundo caído em pecado e para as consequências que este mundo trouxe. É necessário a gente firmar-se nisso. Por quê? Porque hoje o mundo, assim como Adão, procurou ser salvador de si mesmo. O mundo tem procurado se salvar a si mesmo sempre. Isso é uma tolice. Muitas das vezes nós depositamos confiança demasiado nos nossos líderes, naqueles que nos governam. Achamos que são os políticos que vão salvar o mundo. Não! Quem vai salvar o mundo é o descendente da mulher. Os políticos podem acertar, mas não vão resolver todos os problemas. Eu recentemente ouvi o relatório, a notícia de que a ONU, a ONU, ele tem um projeto de acabar com a fome do mundo. Eu falei, interessante, deixa eu ver como é que eles vão fazer isso. O plano deles é que, se eles fizeram um cálculo, uma soma de valor, se eles conseguirem ter esses valores aqui, por causa dos seus as pessoas doarem esse valor, eles vão acabar com a fome do mundo. Eu falei, a intenção é boa, mas isso não vai acontecer. Este é um mundo caído, fome sempre existirá. Podemos remediar essas coisas, mas fome, catástrofe, queda, choro, morte, sempre haverá neste mundo. Não são os homens, não são as organizações mundiais, não são os políticos que vão nos salvar. É o descendente da mulher. Ele é que é a solução para a nossa redenção. Só Ele. Você já crê nesse Senhor? Você já crê no Senhor Jesus Cristo para a salvação? Pois Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, e Ele trouxe um novo mundo. Este mundo já existe hoje, ainda é espiritual, mas na sua vinda ele será também visível, o reino de Deus, o mundo restaurado, o mundo aperfeiçoado. Você já crê no Senhor Jesus? Se você já crê, meu irmão, então saiba, você é uma nova criatura, você faz parte deste reino, o reino do nosso Senhor. Você já não é mais contado em Adão, você agora é contado em Cristo. Você já não leva mais a culpa de Adão, você agora leva a justiça de Cristo. Por isso nós podemos ir diante de Deus e dizer, Senhor, me achego a Ti. Senhor, tem um texto, tem um hino que a gente canta. Senhor, me achego a Ti. Tão pecador me descobri. Mas ele vem dizer, eu venho como estou, porque Jesus na cruz morreu por mim. Eu venho como estou. Eu sei que eu pequei, Senhor. Eu sei que eu falei mal do meu vizinho. Eu sei que eu não fui submisso ao meu marido. Eu sei que eu não liderei a minha esposa com amor, mas liderei com tirania. Senhor, eu pequei e eu me arrependo. E peço o Teu perdão por causa de Cristo. Por causa do que Cristo fez por mim. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha, que boas novas nós encontramos aqui. A entrada do pecado no mundo se deu pela queda dos nossos pais. A tentação, desobediência, a queda deles. Essa queda trouxe consequências, mas Deus não deixou o mundo por si mesmo. Deus trouxe a solução. Deus não poderia fazer isso, não era obrigado a fazer isso, mas Deus trouxe a solução para este mundo. E a solução não é você, não é só eu. A solução é em Cristo. Sabe quando você assiste o filme dos super-heróis? Sabe por que nós gostamos muito dos filmes dos super-heróis? Porque nós nos empolgamos com alguém que vai mudar o mundo. Os super-heróis é para salvar, os super-heróis querem salvar o mundo. Só temos um super-herói.
é o nosso Senhor Jesus. E diferente dos super-heróis, dos bonecos, dos filmes, aqueles super-heróis, eles morrem por pessoas que são dignas. O nosso super-herói, ele morre por pessoas que são indignas. Aquele morre por pessoas merecedoras. O nosso super-herói, Jesus Cristo, morre por pessoas que não merecem. Esse é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você seja confortado. Viva nessa alegria, nessa certeza de que Cristo morreu por você e Ele refez o mundo. E se você está nele, és nova criatura. As coisas antigas já não contam mais. Você é filho amado, você é filho querido do nosso Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, eu passei aqui do nosso tempo. Temos 10 minutos a mais. Não sei, só uns 2 minutos se alguém tem pergunta a fazer. E aí a gente termina. Uma pergunta, se tem pergunta ou algum comentário, aí depois eu encerro com uma oração. Não? Então vamos terminar então com nos dirigindo a Deus em oração. Vamos orar, meus irmãos. Oh, meu Deus, como nós somos gratos a Ti, Senhor. Como nosso coração te agradece, Senhor, pela salvação. Fomos nós mesmos, Senhor, quem nos autodestruímos, na ideia de quisermos ser autônomos, quisermos ser Deus para nós mesmos. Nós caímos, fomos enganados e caímos, Senhor. Mas obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor graciosamente trouxe a solução para nós. É o Senhor Jesus Cristo. Aquele que viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus por causa de nós. Hoje está lá na tua direita, ó Pai, reinando e sendo nosso advogado. Onde, quando o nosso inimigo, nosso adversário, Satanás, nos acusa diante de Ti, e as nossas mentes são acusadas dos pecados que a gente ainda pratica hoje, nesta vida, o nosso Senhor Jesus Cristo lá, Ele é um lembrete daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, nós somos todos falhos, não conseguimos nos salvar a nós mesmos, mas o Senhor enviou Teu Filho para nos salvar. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a viver em gratidão a Ti, por causa destas verdades, por causa do Teu Filho. Ajuda-nos a viver em santidade, em comunhão, em devoção, em alegria no Senhor. Não sermos mais idólatras, Senhor, mas Te adoramos como o único Deus vivo e verdadeiro, o digno de toda a nossa adoração. Receba o nosso amor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor, pois digno Tu és de toda a honra, de toda a glória. Só lhe deu glória, ó Deus. A Ti somente a glória, Senhor. A Ti somente a glória pelos merecimentos do Senhor Jesus. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.